Então, assim, imagina a seguinte situação, especificamente, né, filosofia, sociologia e história. Uma peça teatral. Então, a gente vai precisar de professores que vão colaborar e o trabalho final que a gente quer elaborar depois de, sei lá, 6 meses, ou 1 ano, ou 4 meses de disciplina, é uma peça teatral. Então, a gente vai ter a parte de caracterização, as falas, a parte de roteiro e escrita de roteiro e coisas desse tipo, e, eventualmente, alguém que vai levantar a documentação histórica. Tá? A gente poderia pensar inicialmente em 3 categorias dessas. Alguém que vai escrever o roteiro e adaptar o roteiro para quem está ali participando. Alguém que vai pensar na parte de vestimenta e aí vai, eventualmente, confeccionar a vestimenta ou descobrir como é que compra, como é que consegue esse material. E alguém que vai fazer análise histórica mesmo. Aí, o que acontece? Isso é um projeto que você pode envolver a parte de projeto de vida, a parte profissionalizante e a parte de conteúdo de uma das linhas, que é a linha histórica. No final das contas, ao invés de fazer aquelas excursões para ir ver um filme, você vai ter uma demonstração da peça que o próprio aluno produziu. Então, ele estudou todo o conteúdo histórico, ele fez todas as discussões e ele apresentou. Quem vai avaliar essa apresentação final dele? Exatamente esse conjunto de professores que ajudou e pode também ter algum outro professor avaliando um outro aspecto. Entendeu como é que é? Então, assim, isso vai te dar uma abertura para, por exemplo, eu quero tecnologia, então eu não quero que essa peça seja gravada, ou eu não quero que essa peça seja demonstrada na escola, eu quero que isso seja gravado e disponibilizado, ou eu quero que editem um vídeo dessa peça. Entendeu? No final das contas, para onde isso vai, o aluno fica mais interessado e assim, normalmente a gente olharia para uma ideia de peça e pensaria em algo muito grande, mas não precisa ser grande. Você pode ter monólogo, você pode ter peça com 2, 3, fazendo um recorte do fato histórico. Você pode ter fluxos de peças acontecendo. Então, assim, primeiro bimestre, peça tal. Segundo bimestre, a encenação tal. Terceiro bimestre, a encenação tal. Entendeu? E, no final das contas, você tem não uma avaliação escrita como prova tradicional, mas você vai ter um relatório do que foi feito, um roteiro do que foi elaborado, uma apresentação visual para você julgar, para você acompanhar, para você orientar, e um projeto que vai ser o que eles falam de multidisciplinar. Você vai ter um monte de gente olhando, cada uma por um jeito. Então, assim, eu não sei se esse é um exemplo bom para a sua área e se é possível fazer essas junções dos projetos, mas eu acho que esse seria um dos exemplos. Agora, com o novo projeto, né, com o novo ensino médio, a gente tem que pensar nessas possibilidades, porque nós estamos em fase de estudo, né, de como serão essas disciplinas de humana, essas divisões, e assim, não só a questão, né, do teatro, mas a gente pode também incluir outras possibilidades, né, como trabalho com música, que também seria alguma coisa interessante, questão de música, que é algo que agrada muitos dos nossos alunos, né? Repara que pelo exemplo que eu dei de teatro, dá para virar ele um monte de coisa. Dá para virar documentário, dá para virar filme, curta-metragem, inclusive, dá para virar podcast e apresentações por áudio, dá para virar coisas mais artísticas. Então, por exemplo, você tem uma linha
de alunos que gostam de desenho, que gostam de atuação. Você pode ter figurinista, você pode ter gente que vai pensar na música, que vai na parte de áudio, né, que compõe a peça teatral. Então, assim, o exemplo que eu estou dando de teatro é por causa da experiência que eu tenho de sala de aula, né? Eu já estudo, os estudos que eu tive de história, que podem ser adaptados para hoje em dia, são coisas desse tipo. Mas você pode, por exemplo, ter coisas que o Duda apresentou na universidade, que é alguém desenha e aí você vai para um outro lado, né, de apresentação, ou de maquete, ou de marionete, ou de fantoche, ou de alguém de fora vir fazer a apresentação, tipo uma feira de ciências, que você tem que buscar personalidades. Então, você tem que ir atrás das personalidades para trazer, para participar do contexto. Só que, repare que, independente de qual projeto vocês escolhem para executar, no final das contas, você pode olhar de baixo para cima, né, e construindo o projeto e colocar isso no plano como um projeto em construção, mas você pode olhar de cima para baixo, você olha para o final. Então, qual é o objetivo do semestre? Qual é o objetivo da disciplina? Qual é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é uma apresentação pública de um fato histórico. Ponto. Qual vai ser a forma de apresentação pública? Qual vai ser o fato histórico? Aí é uma decisão que você vai levando de uma disciplina para outra, de um período para outro, de uma turma para outra, entendeu? E no final das contas, o aluno está tendo uma experiência diferente em algo que ele vai aprender para vestibular, para Enem, para essas provas todas. E com isso a gente vai estar conseguindo desenvolver as habilidades dos alunos, né? Exatamente. Não só aquelas habilidades costumeiras, mas a gente vai conseguir estar colocando o aluno até num status de não mais aquele aluno passivo, né? Agora nós teremos um aluno ativo. Ele vai fazer parte da construção da aula. Exato. E assim, ao professor, eu acho o seguinte, eu tenho uma experiência com essa parte de projetos integradores específica na área de computação, que deu muito certo. Eu já tive experiências que não deram tão certo assim. Eu até orientei um trabalho de mestrado da Lígia, que foi nessa linha de projetos integradores. E o objetivo do professor é ele entender qual é a contribuição da disciplina dele. Porque ele consegue apresentar a parte teórica, depois apresentar alguns exemplos mais gerais, e aí, num terceiro momento, é que ele vai adaptar um pouco a linguagem dele, e não o conteúdo, mas a linguagem dele para o objeto que está sendo desenvolvido. Então, por exemplo, ao invés de ele citar fatos do mundo, ele vai citar fatos daquela guerra, ou daquela demonstração, ou daquela revolução, ou daquele acontecimento que é o objeto de pesquisa agora. Aí, por exemplo, quando o professor tentar citar coisas que aconteceram em 1930, 1940, 1950, o que ele vai fazer? Ele não cita o acontecimento externo, a perspectiva do semestre, do projeto, como sendo o principal. Ele cita ele como sendo secundário. Com base na manifestação que acabou de acontecer com os motoqueiros, na exposição pública com os motoqueiros, a gente pode fazer um paralelo histórico com fatos do mundo. Ou seja, o aluno está seguindo na trilha que ele precisa, exatamente com essa questão de ser protagonista, de pensar no projeto, de ter algo materializado que ele vai entregar, porque não é algo que ele vai só comprovar que ele lembra do assunto, ou que ele vai entregar isso escrito apenas. Ele entrega isso em multiformatos, isso é muito legal. E aí o professor vai conseguir dando exemplos
diferentes integrar, complementar a explicação da matéria, né? Complementar a explicação de conteúdo que ele tem. Eu acho que é um caminho interessante, viu? Essa parte que você cita dos multiformatos, isso é algo que me interessa muito, eu acho muito interessante, né? A gente tem dentro da sala, até seguindo a linha das nossas aulas, né, que nós estamos tendo na disciplina, a gente percebe, né, que cada aluno ele tem a sua característica, a sua forma de aprender, né, a sua especificidade. Então, você criar um projeto onde o aluno possa se desenvolver utilizando jogos é muito interessante. Já temos outros que gostam muito de música, né? Tem a facilidade de criar as músicas muito rápido. É muito interessante a gente ver isso. Então, ele poder fazer a atividade de história voltada para a questão musical, ele vai se sentir bem, vai se sentir mais confortável, né? Como também a gente conhece alunos que é bom no desenho, em produção, em fazer charts, né? Isso automaticamente instiga. E esse exemplo que foi citado pela questão dos curta-metragens, né? Isso é muito legal, é muito atrativo mesmo para a disciplina, que é uma disciplina considerada por muito estática, né? Você não tem muitas aberturas e muitas possibilidades. E nessa pequena conversa que nós estamos tendo aqui, a gente viu o quanto uma aula de história ela pode ganhar proporções diversas, né? E tem dois aspectos que eu acho fundamental a gente conversar. Aspecto número 1, como lidar com a diversidade de alunos. Não se preocupe com criar grupos adequados, otimizados, onde cada um tem sua função específica. Isso é orgânico. Tá? Então, assim, ao estabelecer lá nas primeiras semanas o projeto e dar 2, 3 semanas para esses alunos escolherem os próprios grupos, eles já trazem isso pronto. Até porque a gente está falando de alunos que estão cursando as mesmas disciplinas, que são obrigatórias do projeto. Tá? A gente não está falando de um aluno que só está cursando uma das disciplinas do projeto que vai desenvolver. Ele tem as disciplinas que vão gerar a base para ele conseguir desenvolver o projeto. Outra coisa, em relação à avaliação, o professor não precisa se preocupar, porque, primeiro, ele está acompanhando o desenvolvimento como um todo. Ele não chega de paraquedas em momento algum. Segundo, ele, além de ter a avaliação escrita de projeto, de roteiro, de relatório, ele ainda tem outras formas para visualizar. Isso, na minha opinião, e pela experiência que eu tenho, é muito bom e é muito melhor, porque ao invés de você ficar pensando alternativas e ficar se matando para conseguir avaliar e assistir 10 vídeos de uma turma ou 20 vídeos de uma turma, eu que peço, por exemplo, 4 vídeos para cada aluno de uma turma de disciplina obrigatória, que é pré-requisito para um monte de coisa no curso de computação, são vídeos de 5, 6 minutos, mas eu chego a receber 60, 70 vídeos, dependendo do tamanho da turma, isso é complicadinho. Então, assim, não é que eu vou, como professor, receber 4 vídeos para cada aluno, não. Eu vou receber um vídeo para cada 4 alunos, cada 3 alunos. E eu já tenho um roteiro, uma estrutura desse vídeo, ou eu já tenho uma estrutura desse áudio, eu já tenho uma estrutura do formato que vai ser entregue. Então, eu já pego para avaliar e eu já tenho os dados certinhos que eu preciso avaliar. E, claro, posso ter flexibilidade de análise, mas eu já tenho uma expectativa. E dá muito conforto quando você tem outros professores para conversar. Porque você olha para o trabalho de um lado, seu lado, e você analisa comparativamente, de acordo com os critérios, e você chega a um parâmetro. Parece que esse trabalho aqui é 7,5.
Aí você conversa com os outros professores que estão compondo o projeto, e aí eles te mostram, não, peraí, mas o aluno teve esse impacto, mas o aluno teve que se dedicar muito mais nessa área, esse grupo precisou lidar com uma roupa diferente, precisou lidar com um fato histórico que é mais difícil de alcançar, de recuperar. E aí a banca, o grupo de professores, consegue alinhar uma avaliação que é mais coerente, que é mais interessante, e dá um retorno para o aluno que é legal para caramba. Além disso, tem o último ponto, que é você vai estar com um produto. Então, para publicar isso como resultado para incentivar as próximas turmas, é genial. Eu tenho, por exemplo, um aluno de trabalho de conclusão que ele tinha dificuldade para participar e gravar os vídeos que eu pedia. O primeiro vídeo dele foi completamente tímido, dando aula fechadinho, apontando devagar com os dedos e quase que escondendo da câmera. E o trabalho de conclusão dele foi como gravar os vídeos, e hoje ele trabalha com isso, inclusive. Então, assim, é um processo de construção, né? Um processo que vai ajudando, e óbvio que eu falo muito desse aluno para todas as turmas e para todos os outros, porque é um trabalho de conclusão de curso que está acessível, todo mundo pode ler, onde ele pesquisa e tenta incentivar as outras pessoas como é que elas fazem para gravar esses vídeos. Então, assim, no final das contas, apesar de ser muito novo, de ser diferente, a ideia dos projetos integradores é uma ideia que em alguns lugares dá muito certo, que tem um ponto complexo, que é o ponto de bom relacionamento entre os professores, para poder exatamente mediar conflito, resolver problemas de um membro do grupo não está trabalhando direito, resolver problemas de os alunos estão tentando colocar um professor contra o outro, sabe? Obviamente que trabalhos em grupo vão ter esse tipo de característica e faz parte do processo os professores conversarem e conseguirem contornar e organizar isso. Mas o resultado é sempre muito legal. Essas dicas, elas são importantes para a gente, porque a partir do ano que vem nós teremos o novo ensino médio. E a gente tem a parte obrigatória, né, com as disciplinas obrigatórias, e nós vamos ter uma parte chamada itinerários formativos, que vai compor parte dessa carga horária geral. E aí, dentro desses itinerários formativos, é uma parte flexível que nós temos, né, dentro da BNCC, seguindo essa construção que foi trazida a nós, que estamos em fase de estudos e análise, mas dentro dessa parte de itinerários formativos, nós podemos aplicar muitas dessas dicas que nós estamos conversando aqui, né? Pelo fato de ser uma parte flexível, e o professor ele pode utilizar projetos, né, criar seus projetos complementando aquilo que se estuda na parte obrigatória ou geral, né? Eu gosto muito da ideia. Eu tenho certo receio com isso ser popularizado demais, mas eu acho que é um processo de construção, tá? É um processo de desapegar um pouco dos modelos tradicionais de avaliação e conseguir entender algumas correntes, porque, de fato, isso não é novo para a realidade da maior parte das escolas. Todas as escolas têm feira de ciências, mostra de projetos que envolvem 2, 3, 4 professores que vão fazendo parcerias e vão desenvolvendo algumas pesquisas e algumas iniciativas. Tem ações sociais. E isso, mundo afora, é muito recomendado e é muito bem reconhecido, seja em aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem focada na solução.
Tem vários modelos mundo afora que vão falar sobre isso. Mas, na prática, o que esses modelos estão tentando demonstrar é um projeto de disciplina ou de um grupo de disciplinas que envolve um resultado, no final, uma demonstração ou alcance de um nível. Então, por exemplo, você pode ter, nesse ano, um projeto com o resultado A, e o ano que vem, parte do resultado A para chegar ao resultado A mais 1. Parte do resultado A mais 1 para chegar para o resultado A mais 3. Então, você pode ir, como professor e como gestor, evoluindo a qualidade dos projetos e dos trabalhos, e eu acho que tem um aspecto que, para mim, se não o mais importante. Eu acho que provavelmente é o aspecto mais importante que tem, que é os próximos alunos perceberem a capacidade que eles têm de produção de algo que é da disciplina, que é da escola, que é do estudo, mas de algo que é feito por eles. E isso é legal demais quando os alunos chegam ao final, percebem que você vai mostrar isso para as próximas turmas e autorizam que você mostre e ficam felizes pra caramba. Esse final de semana, por exemplo, eu recebi uma mensagem no celular e eu conversei durante alguns minutos com um aluno no celular, que em 2019 a gente fez uma parceria com uma escola de Miracema, Deodato Linhares, através da Dominique, que é professora. Ela me chamou para avaliar a Feira de Ciências. Eu não gostei de ver os projetos tradicionais que estavam apresentados lá, reclamei dos projetos, e aí eu falei para ela, se você quiser, a gente pode fazer uma parceria, a gente pode conversar semanalmente com os alunos para estimular a criatividade, estimular o protagonismo deles, e depois de 3 meses de projeto acontecendo lá, a gente teve 6 grupos, 6 projetos submetidos para a FEBRASA, que é a Feira Brasileira de Ciências. Então, assim, não é nada muito distante da realidade de todos os professores e todos os projetos que a gente pode fazer aqui. E, claro, criando instâncias na escola, na cidade, na região, criando instâncias menores de feiras de demonstração de soluções. Soluções didáticas, soluções de produto, soluções de projeto, todas as coisas que a gente pode incentivar o protagonismo desses alunos e, claro, ter uma aula mais leve para a gente, né? À medida que a gente vai dando essas aulas também, a gente fica muito mais satisfeito. A hora que você chega lá no final da disciplina e você olha e fala, poxa, olha que legal o projeto. Eu orientei lá no Paraná 2 alunos que fizeram um trabalho de conclusão, e o trabalho de conclusão deles foi materializar um projeto de colocar um totem, tipo esses de shopping, né? Esses computadores que ficam no meio do caminho, colocar um totem no meio do corredor da universidade para que as pessoas pudessem localizar onde seriam as salas de aula delas. E foi uma alegria muito grande dos alunos, de outros alunos, passarem e verem o computador lá e falar, nossa, foi um trabalho de conclusão do meu curso. Foram colegas meus que fizeram isso aqui. Então, você acaba gerando essa motivação para todo mundo. E o professor também, a hora que você chega na instituição, que tem um projeto seu sendo demonstrado, que tem uma ideia sua sendo colocada em prática, você tem mais motivação para ir trabalhando e à medida que vai vendo esses resultados, né? Eu acho isso legal para caramba. E é para todo mundo, tá? Esses projetos, eles precisam de personalidades diferentes para eles darem certo. Projeto com um grupo de 3, 4, 5 pessoas que pensam na mesma linha não dá muito resultado, não. Essa é a experiência que eu tenho. É preferível pessoas que pensam diferente, uma para escrever, uma para demonstrar, uma para gravar, uma para buscar solução. Eu acho que o caminho é por aí. E a gente vai precisar muito de repensar muitas práticas que teremos que adotar a partir do ano que vem, né? Porque, assim, cada vez mais nós, professores, queremos que os nossos alunos desenvolvam, né, as suas competências e, no aspecto geral, né,
né, nós queremos muito que os nossos alunos tenham, né, essa autonomia sendo demonstrada, né, e construída através dos projetos. E, assim, é de interesse, né, nesse novo formato do ensino médio que isso aconteça. Não vamos dizer que vamos começar do zero agora, porque, conforme você disse, a gente já faz esse tipo de trabalho. Isso é muito importante deixar registrado. Não é algo que vamos começar a fazer, buscar autonomia, buscar que o aluno se desenvolva. Já vem, né, vários trabalhos excelentes de professores, mesmo que não sejam registrados, mas eles já acontecem dentro das aulas, né, espalhadas por aí. Na nossa região aqui a gente conhece vários trabalhos que valeram a pena por todos aqueles que desenvolveram e aqueles que, né, estimularam esse desenvolvimento do trabalho. E aí a gente também, né, não pode esquecer que, fazendo esse tipo de trabalho colaborativo, a gente vai também desenvolvendo a ética, a liberdade, né, o senso de justiça desses alunos, né, a sua pluralidade, que, conforme você acabou de falar, né, é muito importante que um grupo tenha várias características para que esse trabalho possa, né, ter um realce, vamos dizer assim, diferente. E contempla, né, a heterogeneidade que existe em cada um, né, ou em cada grupo. Isso é riquíssimo e é muito importante que nós, professores, pensemos nisso a cada dia que nós montamos as nossas aulas, criamos os nossos projetos, para que o aluno também possa construir, ser um construtor. A gente pode dar, às vezes, as pistas, sinalizar um caminho, mas que ele possa, mão da massa, e construir juntos, né? É isso aí, é isso aí. Eu, por exemplo, tenho uma disciplina que eu ofereço, que é uma disciplina mais livre, né, mais informacional, e um dos grandes objetivos que eu tive foi quando eu cheguei aqui para a universidade, para a UF, eu li todo o relatório de avaliação do Ministério da Educação na ocasião de reconhecimento do curso. E uma das recomendações que ele dava era uma questão de abordagem de questões ambientais. Como eu já tinha essa experiência, eu peguei essa disciplina que chama de Informática e Sociedade e incluí durante 30 dias uma abordagem orientada a projetos também, que é para os alunos encontrarem e discutirem recursos didáticos usando lixo comum, descarte, e lixo eletrônico. E aí, não é apenas encontrar o recurso didático e pensar pedagogicamente, é também gerar neles uma consciência ambiental, uma consciência de sustentabilidade. Então, o que é possível com esses projetos a médio prazo? O projeto que foi desenvolvido no primeiro ano com as disciplinas de História, Filosofia e Sociologia, no segundo ano, ele ser adaptado e ajustado para também ter uma contribuição de um outro grupo da área de ciências. Depois, um apoio de um grupo da área de língua portuguesa. Então, assim, é possível que o projeto comece muito grande, eu não recomendo, tá? Eu recomendo sempre os projetos começarem com linhas afins, disciplinas afins, áreas afins e professores afins, professores que se dão bem, professores que falam mais ou menos a mesma língua, porque é natural que, à medida que o tempo vai passando, você precisa fazer o papel ruim do processo, que é ficar ajustando o cronograma. Então, vai ter um grupo mais atrasado, vai ter um grupo mais adiantado, e a gente vai ter que lidar com esse tipo de situação, que não é atrapalhar o desenvolvimento e nem favorecer, mas é fazer com que todo mundo renda e chegue ao resultado esperado.
Não se preocupem, porque é fácil de avaliar no final, não é difícil de avaliar no final, se o projeto está bem demarcado. Não é garantia de aprovação, nem do grupo, se for um trabalho em grupo, nem individual. Eu já participei de banca avaliadora, que a gente conseguiu identificar que um dos membros não tinha trabalhado adequadamente. Eu já participei de banca avaliadora, que a gente percebeu que um dos grupos não tinha trabalhado adequadamente. Basta que a gente tenha uma noção clara de quais são as contribuições de cada professor, quais são as entregas que esses alunos têm que fazer semanalmente ou quinzenalmente, e quais são os critérios que a gente vai avaliar no final. Quando você chega numa peça teatral, que foi o exemplo inicial que a gente começou aqui, né? Numa peça teatral, e você tem uma pessoa, um professor, analisando a questão de linguagem. Um outro professor analisando a questão de vestimenta, em relação a fato histórico. Adequação de vestimenta em relação a fato histórico. Quando você tem um outro professor analisando a parte de fundamentação, conhecimento dos autores, conhecimento dos personagens, trejeitos, por exemplo, de um personagem ou do outro, movimentação, você consegue muito facilmente identificar cada um dos critérios, dar um feedback muito adequado, dar um retorno muito adequado para os alunos, e quando você define esses critérios cedo, o aluno já vai se organizando para atingir, para cumprir os critérios que você pegou. Isso não é novidade para ninguém. Os editais todos, que todo mundo participa, tem lá os critérios de avaliação. E isso não é favorecimento. Isso é demonstrar para as pessoas quais são os critérios que elas vão ser avaliadas, o que ela precisa entregar, e aí a gente consegue, olhando cada um dos critérios, por exemplo, propriedade no uso da linguagem, conhecimento terminológico na área de atuação, coerência com a proposta do projeto. No nosso edital, por exemplo, de seleção do mestrado em ensino, a gente coloca esses itens todos lá no edital. Quando o candidato faz cada uma das avaliações, ele já sabe quais são os critérios e ele pode, através de recurso, inclusive, solicitar a pontuação em cada um dos critérios. Isso não é novidade para ninguém. E isso, na verdade, na minha opinião, aumenta o nível de qualidade dos candidatos. Porque quando o candidato sabe onde ele vai ser avaliado, ele já tenta maximizar o desempenho dele em cada um daqueles critérios. Isso facilita muito para a gente como avaliador. Você pega, lê a prova, olha para uma demonstração, já analisando aquele critério. Depois analisa o outro critério. Ou então você já olha todos e dá uma passada de olho em todo o material, com todos os critérios bem claros. Isso facilita muito o processo todo ser transparente, ser aberto, ser livre para todo mundo. É isso que eu ia falar. Demonstra uma transparência muito grande ao aluno, né? E isso, né, elimina até muitos questionamentos que possa acontecer, né, durante o processo de avaliação ou pós-avaliação desse trabalho que for apresentado, né? E só para finalizar, eu acho importante a gente deixar claro o seguinte: não tem obrigação de formato. Tá? Quando você estabelece uma obrigação de formato, você acaba restringindo a liberdade que o aluno tem. Então, o que eu recomendo? O grupo que quiser entregar um vídeo, pode entregar um vídeo. O grupo que quiser demonstrar, se a escola, se a realidade tiver um espaço para demonstração, pode demonstrar. Um grupo que quiser fazer marionete, fantoche, pode fazer. Analisar linguagem, em todos os cenários é possível. Analisar vestimenta, em todos os cenários é possível. Analisar fundamentação histórica, em todos os cenários é possível. Não é que a gente está priorizando um grupo, a gente está dando liberdade para a criatividade. Agora, claro,
no meu caso, por que eu cobro o vídeo? Porque eu faço um processo de feedback em relação às gravações de vídeo semanal ou quinzenal. Ou seja, no meu caso específico, eu tenho experiência com isso, então, perfeito, posso exigir esse formato e, aos poucos, ir construindo essa habilidade nos meus alunos. Se vocês têm uma pessoa com experiência em alguns dos entregáveis, das possíveis formas de entrega, perfeito, podem delimitar e podem, por exemplo, colocar isso como um critério de avaliação. Qualidade do fantoche que está sendo elaborado. O profissional da área vai ter muito mais critérios para poder analisar. Agora, isso não significa que a minha escola não tem um profissional com essa experiência que, primeiro, não possa esse profissional ou algum dos professores se dedicar para melhorar o conhecimento dele em relação a isso, se capacitar, inclusive, mas também não significa que a escola precise ter essa experiência. E a gente aqui está falando de coisas relacionadas à história, mas a mesma abordagem vai servir para quase todas as áreas. Laboratório experimental de física pode ser completamente reproduzido com diversos materiais muito fáceis. Laboratório de ciências tem um monte de coisa que é feito em todas as feiras de ciências. Laboratório de experiências de língua portuguesa ou de literatura vão ter algo muito similar. Experiências da área jurídica vão ter coisas muito similares. Você pode pegar determinadas passagens e adaptar e analisar cada um dos pontos de vista, né, dos critérios em relação às passagens. Foi uma conversa muito esclarecedora. E aquilo também que as escolas precisarem de uma dica, de uma ajuda, o Tec Grupo está sempre pronto a ler e ouvir, né, as necessidades das escolas. Né? É isso aí. Claro que a gente está à completa disposição para colaborar com aquilo que a gente puder. Duas coisas são fundamentais. Primeiro, é um processo evolutivo, é passo a passo. As coisas vão melhorando ao longo do tempo. Não esperem ter uma experiência excepcional em todas as linhas, em todos os projetos, já na primeira edição. Depois, contem com ajuda, colaboração, conversem e busquem experiências. Certamente isso vai ajudar pra caramba. Tá joia? Vários textos foram citados aqui, a gente vai colocar esses textos na descrição. Por exemplo, a dissertação da Lígia, que foi concluída no mestrado em ensino aqui da Universidade Federal Fluminense, no campus de Santo Antônio de Pádua. Se você gostou, considere curtir, dê uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, tem bastante coisa interessante. Um grande abraço a todos e muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Pessoal, então vocês conseguiram acompanhar pela conversa com o Zé Sérgio algo mais tentando discutir, tentando entender qual é o cenário, como que a gente pode contribuir. Vamos, a partir de agora, para algo mais material. Apresentar para vocês em detalhes um tema de projeto que vocês vão conseguir acompanhar, formas e estilos de separar a turma e quais são alguns dos impactos associados a isso. Qual é a abordagem que eu recomendo num primeiro momento para as disciplinas? É claro que aos poucos vocês vão atualizando, adaptando, ajustando ao cenário de vocês. Uma proposta de cronograma em dias, em semanas, como que você avalia, como você espera cada resultado, e uma preparação para a defesa que vai ser feita perante a banca de professores responsáveis por cada um dos assuntos que está sendo abordado no projeto integrador. Ok? Vamos seguir, então, nesse vídeo, onde eu explico detalhadamente as experiências que eu tive e como é que a gente pode tentar contribuir, ajudar cada um de vocês. Vamos lá? Projetos integradores, algo que está muito atual e muito discutido hoje em dia, principalmente com o novo ensino médio, eles têm a ver com a junção de vários professores.
várias disciplinas, vários assuntos em um projeto único. É algo que vai levar a um produto, a uma solução, a proposta de caminho para contribuir em relação a um problema. Várias linhas de pesquisa, várias linhas de aprendizagem discutem esse tema. Aprendizagem orientada a problemas, orientada a projetos, vários métodos, várias técnicas. De fato, a academia demonstra para a gente que são modelos e são estratégias que vão favorecer o protagonismo do estudante, vão favorecer a união de estudantes e de pessoas com personalidades, perfis, aptidões, habilidades diferentes. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a experiência que eu tive, então, lá no Paraná. Vamos supor uma tecnologia que todos vocês conhecem, um site para banco. Lembrando que eu sou da área de computação e, portanto, os exemplos que são mais familiares para mim são dessa área. No entanto, a mesma ideia que eu vou apresentar aqui serve para diversas outras áreas. Se você, por exemplo, trabalha com história ou artes, você pode pensar em diversas formas de demonstração de resultados. Uma peça de teatro, um documentário, um curta-metragem, fantoche, marionete, uma maquete demonstrativa de algo. Diversos são os projetos arquitetônicos, diversos são os projetos da área de ciências, da área de matemática, que podem ser abordados considerando algo similar ao que eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos, portanto, pensar no lado do professor. Nós vamos, nessa conversa, falar muito do lado do professor, mas também nós vamos falar de algo que é almejado. Qual é a diferença? Olhar de baixo para cima ou olhar de cima para baixo? Olhar direto para o resultado faz com que a gente tenha em mente que em alguns meses vai ser apresentado por um aluno ou por um grupo de alunos através de um projeto integrador ou um site para um banco, ou uma peça teatral, ou uma estrutura de uma ponte com maior resistência ou menor resistência, seguindo determinadas regras. Mas a gente pode olhar ao lado do professor. E olhando pelo lado do professor, a gente precisa entender que, para a elaboração de um site para banco, eu preciso de um professor, ou um profissional, ou um especialista que tenha conhecimento da interface, da tela, da disposição das funcionalidades, das cores que vão ser utilizadas, de onde é melhor ter cada parte daquela tela, para que o usuário consiga encontrar mais fácil. E quais são os melhores nomes, termos que vão ser utilizados naquela interface. Isso é uma área da computação. Interação humano-computador, interação humano-máquina. Era exatamente nessa área que eu atuava. Existe uma segunda parte no site para um banco, que é o banco de dados. Uma estrutura que vai armazenar todas as informações, de modo que quando eu, usuário, entrar no site e pedir o saldo, essa informação vai ser recuperada de algo que vai se assemelhar muito a uma planilha do Excel. Uma tabela com vários dados, onde, claro, tem uma associação entre qual é o número da conta, qual é o número da agência, qual é o nome daquela pessoa, qual é o CPF. Esses dados podem ser colocados em várias planilhas, tem toda uma estrutura para se colocar isso. O meu conhecimento é geral desse assunto, mas, com certeza, isso aqui é fundamental para que o sistema que está sendo desenvolvido tenha a melhor qualidade. Assim como pensar na vestimenta é fundamental para a qualidade de uma peça teatral. Assim como pensar no fundamento histórico é importante para caramba para uma peça teatral.
A terceira área que eu vou citar aqui nesse exemplo é programação. Para que seja desenvolvido o site, eu preciso me preocupar com quais tecnologias eu vou envolver no sentido de programação. E essa programação pode delimitar a escolha de banco, a escolha de interface. Perfeito? Então, nós estamos falando de um projeto apenas que está envolvendo 3 professores, e esses 3 professores estão olhando cada um para a sua área, nos seus horários de aula, nas suas matérias, nas suas disciplinas específicas. Perfeito? Vamos primeiro entender o seguinte: esse projeto integrador ele pode ser desenvolvido por um aluno individualmente, ou ele pode ser desenvolvido por grupos. Ser projeto integrador, ele é integrador de disciplinas, de professores, de áreas do conhecimento. Mas ele pode ser individual. Definir se ele é individual ou em grupo vai muito do tamanho da turma e da complexidade do projeto que está sendo desenvolvido. Qual é o ideal? É que a gente tenha grupos de alunos para que outras habilidades sejam desenvolvidas. Comunicação, trabalho em grupo, colaboração, complementação de um em relação ao outro, tudo isso, ok? Quando a gente pega para falar em relação ao tamanho dos grupos, a gente precisa se preocupar se a gente está com tarefas para todos os membros, atividades e entregáveis para todos os membros, ou se a gente vai ter, por exemplo, 5 membros no grupo e 3 temas. Eu posso dividir esses 3 temas para 5 membros? Traduzindo, um dos temas é grande o suficiente para que seja desenvolvido por 2 ou mais membros? Ou eu preciso criar um novo tema? Me preocupar com mais alguma coisa para que eu não tenha participantes em ociosidade, sem fazerem nada no trabalho. Então, por exemplo, se eu consigo dividir a parte de programação para 2 alunos, ok. Se eu consigo dividir a parte de banco de dados para 2 alunos, ok. Mas eu posso não conseguir dividir porque a quantidade de tarefa e atividades esperada é menor. Então, o exemplo que eu dei aqui é o caso de eu não conseguir dividir, porque a previsão já é para que um aluno faça cada uma das atividades. A gente já vai falar sobre isso, a divisão das atividades dentro do grupo, mas eu estou propondo e supondo que, por exemplo, um dos alunos vai ser responsável por... alguém vai ser responsável porque esse grupo vai precisar me entregar um relatório de tudo que foi feito. Alguém pode também ser responsável por testar o sistema como um todo. Reparem que, nesse momento, eu estou começando a discutir se a gente vai ter a produção individual, ou seja, cada membro do grupo responsável por uma etapa, ou não. Isso não é atribuição da escola, isso não é atribuição do professor. É atribuição do professor, da escola e dos organizadores do projeto definir quais são as entregas necessárias, acompanhar o processo de produção e instrumentar os alunos para a produção. Agora, por exemplo, um dos alunos quer desenvolver 2 etapas, isso não é um problema. Um dos alunos quer desenvolver toda a parte de relatório, isso não é um problema. O que a gente está avaliando é a colaboração. Se ele vai conduzir a parte de escrita, mas vai ter a colaboração dos demais, ok. Até porque, se a gente pensar na parte escrita, sendo que tem 5 pessoas diferentes escrevendo o mesmo relatório, o que a gente vai ter? Um parágrafo desconexo do outro, com uma estrutura de linguagem diferente. No entanto, a gente não quer que um dos alunos fique ocioso, nenhum deles. Então, a gente vai indicar atividades que sejam
adequadas para o nosso período e para a quantidade de membros que tem no grupo. A gente vai avaliar se essas atividades foram cumpridas, a gente vai acompanhar o processo, mas a divisão das atividades dentro do grupo a gente vai auxiliar, não determinar. São os alunos que vão, aos poucos, encontrando qual é o melhor caminho para cada um deles desenvolver e qual é a atividade, qual é a frente de trabalho que ele vai preferir. Perfeito? Não se preocupem em relação a avaliar isso, porque a gente consegue acompanhar o processo durante o que eu vou falar a partir de agora. Que é o seguinte: o que muda para a minha aula? O que muda para a minha aula é que nós temos um período que aí pode ser acertado de uma instituição para outra, de um curso para outro, de um período para outro, em relação ao tempo, mas basicamente o que vai acontecer é, você vai ter uma estrutura de disciplina que é o embasamento teórico, a fundamentação teórica, os conceitos necessários para aquele projeto, site do banco, em relação à sua disciplina, no caso, interface. Por isso eu coloquei em laranja aqui. Depois, exemplos, e aí aqui começa uma adaptação necessária do professor, porque ele precisa dar exemplos e precisa discutir situações que são similares à proposta de projeto, o que não é difícil na grande maioria dos casos, tá? A gente é só questão de adequar um pouquinho, ter um olho mais focado para o tema do projeto, e depois é uma fase de mentoria, de tutoria, de curadoria, de tirar dúvidas, de desenvolvimento por parte dos alunos e de tirar dúvidas por parte do professor. Então, é fundamental que o projeto esteja muito bem elaborado a priori, a princípio, para que o professor consiga acompanhar o desenvolvimento na sua área de atuação. Então, reparem, apesar de ter 4 horas semanais de aula nessa disciplina e nessa disciplina, eu, professor responsável pela disciplina de tela, de interface, vou, nos meus horários de aula, ter o foco na qualidade da interface e no cumprimento dos requisitos necessários para uma boa interface. Perfeito? Não vou discutir programação, não vou discutir banco de dados. Quando vai acontecer a união dos professores na elaboração do projeto e na avaliação final do projeto. Durante o processo, você pode conversar com os outros colegas, os corredores, nas salas professores, mas não é fundamental. Ok? Isso, quando se transforma em institucionalizado, você não precisa ter um bom relacionamento entre os professores, porque cada um já sabe exatamente o que vai avaliar. Claro, quanto melhor o relacionamento entre os professores e dos professores com a turma e dos professores com a gestão, melhor é o resultado. Ok? Mas cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua caixinha muito bem definida do que precisa colaborar. Obviamente que essas caixinhas, elas se explodem se a gente tiver uma equipe onde 2, 3 professores vão para a aula, vão para a sala, discutem, participam, colaboram. À medida que o projeto integrador vai acontecendo, é comum esse tipo de situação. Eu, por exemplo, estou com horário vago, tenho uma aula de banco de dados e a turma de projeto integrador está precisando de ajuda, precisando de acompanhamento. Eu peço licença ao professor de banco, chego lá e ajudo na parte de interface. Mas o responsável por interface ajuda o projeto para a interface. Ok? O que é possível fazer? Eu posso flexibilizar o meu horário, de modo que eu tire dúvida dos grupos. Então, reparem que a gente está falando uma abordagem de ensino híbrido, rotação por estações. O professor está supervisionando cada uma das estações, ou seja, cada um dos grupos.
E um determinado grupo não precisa da minha supervisão, porque já concluiu a parte de interface e agora vai precisar de supervisão ou se dedicar mais na parte de programação ou em alguma outra parte. Ok? É natural, isso é comum. Isso acontece. Não é muito esperado que o desenvolvimento seja extremamente homogêneo. As 3 áreas vão necessitar a mesma dedicação dos alunos do grupo. As 3 áreas vão ser iniciadas no mesmo momento, concluídas no mesmo momento. Ok? É natural que haja uma flutuação. E aí a gente vai chegar na proposta de cronograma. O que eu coloquei aqui como cronograma? A realidade da universidade é que a gente tem semestres, em geral, de março a julho, de agosto a dezembro. Isso vai dar mais ou menos 4 meses de aula, 15 semanas. Essas 15 semanas eu estou dividindo aqui em 30, 2 momentos de 15, mais 30, mais 2 momentos de 15. Por que eu estou dividindo isso? Para tentar mostrar para vocês algo nessa estrutura, teoria, exemplos, desenvolvimento. Tirador. Faltou colocar aqui a apresentação. Vamos lá. 30 primeiros dias. Em geral, 30 primeiros dias são a abordagem mais teórica, mais sólida, mais básica, para que os alunos entendam de onde a gente está partindo para desenvolver o projeto. 15 dias para desenvolvimento, para exemplos. 15 dias para desenvolvimento, 30 dias para desenvolvimento, 15 dias para desenvolvimento. 15 dias para defesa. Daniel, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos ver como é que vai funcionar. 30 dias, cada professor vai dar o seu conteúdo básico, fundamental, para conseguir desenvolver aquele projeto. Perfeito. Depois, exemplos. Exemplos que sejam associados, similares, com alguma proximidade ao nosso tema de projeto. É fundamental isso. Ok? Depois, por que eu coloquei dividido desse jeito? Para a gente poder conseguir entender que isso é flexível. Eu posso, em determinada disciplina, gastar 30 na teoria, mas no outro projeto integrador mudar para que todas as 3 disciplinas vão gastar 45 ou 60. O ideal é que a gente tenha a regra dos terços. 33, 33, 33. Tá? Não passem muito disso, porque se você deixar um período muito curto de projeto, o projeto fica muito superficial. Se você deixar um período muito longo de projeto, o projeto tem defeitos de base. Você precisa garantir que ele não vai ter defeitos conceituais, defeitos de base de nenhuma das áreas. Porque você precisa sincronizar o conhecimento de todos eles. Senão você vai começar a ter situações do tipo, o grupo A tem uma dúvida, você esclareceu. Daí uma semana, daí 2 dias, o grupo B tem a mesma dúvida. Então, é importante você equiparar o nível de conhecimento, por isso que eu estou colocando essa etapa de teoria aqui no início, ok? Mas é flexível você ajustar esses tempos. O que é fundamental, e isso não pode ser deixado de lado, precisa ser muito bem cuidado. Entregas. Para a sua disciplina, para a sua vertente, para a sua abordagem, você precisa estabelecer entregas, e esse é um ponto aqui importante, a cada 7 ou a cada 15 dias. Não passe disso. Não planeje projetos que você vai ter entregas acima de 20 dias, porque vai dar problema. Identificar que um grupo passou 15 dias sem produzir vai fazer com que você tenha um atraso significativo no resultado. Então, semanalmente, tenha algo para te entregar. Ah, não, Daniel, mas eu vou estar na sala, vou estar acompanhando. Não é a mesma coisa. Estar na sala, acompanhar, não é a mesma coisa. Tenha algo para te entregarem, que seja meia página. Que seja uma imagem. Mas tenha algo para te entregarem. Pode ser muito simples.
Mas a cada semana precisam te entregar alguma coisa. Claro, cuidado com o tempo que vai ser gasto para produzir a entrega. Se eu defino um cronograma de 45 dias para desenvolvimento e eu tenho, a cada 7 dias, 3 páginas para escrever, qual é a carga horária que eu espero do desenvolvimento desses alunos? Vai ter que destacar um aluno só para ficar escrevendo? Qual é o impacto dessa demanda de tempo? Então, tome cuidado com essa demanda de tempo. Ela é perigosa. Precisa ser algo muito pontual. Eu gosto da ideia de, por exemplo, interface, uma imagem, ou um esquema, ou um fluxograma, ou meia página descrevendo as atividades. Aos poucos, para a sua disciplina, você ajusta certinho o que você precisa. E olha que eu estou falando de 3, 4 edições que eu participei de projeto integrador, tá? E os resultados eram geniais. Os resultados são fenomenais. E aí a gente chega, depois desse acompanhamento passo a passo, com um planejamento adequado feito antes, compartilhado com os alunos sabem os critérios, eles sabem o que é preciso entregar a cada 7 ou no máximo a cada 15 dias. A gente chega na etapa final, que são os últimos 15 dias. Pode ser 30 dias? Pode, não tem problema. No meu caso aqui, eu estou colocando 15 dias porque eu acho que é legal. Outra experiência que eu tenho em relação ao projeto integrador. Eu sempre sou avaliador de um evento de carrinhos robóticos da Unip, Universidade de São Paulo, no campus Cidade Universitária. Projetos integradores de desenvolvimento e elaboração do carrinho. Tem um carrinho seguidor de linha, que é o projeto final. Tem um professor responsável pela parte eletrônica. Tem um professor responsável pela parte de programação. Tem um professor responsável pela parte de resultado, de fato ser executado e cumprir o resultado. Reparem que esse projeto integrador, ele culmina, ele termina, ele vai até uma atividade de gamificação, de competição. As pistas são elaboradas pela organização, eu ajudo na elaboração dessas pistas. A gente coloca isso na semana acadêmica do curso, passa para os alunos apenas a largura da pista, que eles vão precisar ter os sensores para poder seguir, preto e branco, ok? E isso é feito uma competição, e com isso é feita uma competição de demonstração dos carrinhos passando pelo percurso. Conseguiram entender? A gente tem projeto integrador, com diversas disciplinas e professores contribuindo, com um produto chegando para demonstração, com algo palpável, que pode ser um software, pode ser um hardware, pode ser um projeto, pode ser uma música, pode ser um quadro, pode ser uma demonstração, pode ser um experimento, chegando para a comunidade, chegando para a demonstração. E detalhe, nesse momento a gente chega nos últimos 15 dias. O que eu fiz de proposta nesses 15 dias? Primeira semana, uma prévia. Demonstração do que está sendo feito para cada um dos professores da disciplina, para que o professor ajude a preparar a demonstração pública. Ok? E nos últimos 7 dias, vamos lá, vou mostrar aqui embaixo em detalhes. Estou assumindo 7 dias para apresentação, certo? Se são 3 disciplinas, 1, 2, 3, e eu tenho 4 horas de aula cada uma das disciplinas, eu tenho um total de 12 horas aula. Essa última semana, como eu disse, vai requerer integração dos professores. Ou seja, cada um dos professores vai participar das 12 horas aula. Todos eles vão. Essas 12 horas vão ser divididas, por exemplo, em 10 grupos que vão apresentar. Então, vamos assumir que a gente tem 1 hora para cada grupo, 12 grupos. Ok? Essa 1 hora para cada grupo, vamos tirar aí 5 minutos de montagem do equipamento, imprevisto,
tempo de mudança de um grupo para outro, ok? E vamos simplificar. 30 minutos para cada grupo apresentar, 20 minutos para arguição e avaliação. Esse momento dos 20 minutos aqui, ó, é exatamente onde você vai conseguir identificar quem foi responsável por cada etapa do projeto, qual é o nível de evolução de cada uma das etapas do projeto, detalhes da sua abordagem, da sua disciplina. E olha, vou confessar para vocês, já avaliei trabalho de conclusão de curso em grupo na Unipac, já avaliei projeto integrador, já avaliei na Unip os projetos dos carrinhos, já ajudei professor a avaliar a disciplina que eu não tenho grande conhecimento, por exemplo, da área de banco de dados e de sistema operacional, e eu garanto para vocês, é possível identificar um componente que não produziu, um componente que produziu demais. É possível identificar grupos que não produziram o suficiente. É possível identificar grupos que tiveram colaboração de outros grupos. E cabe a nós, professores, avaliar adequadamente cada uma das coisas. Agora, para finalizar, o que eu acho o mais importante? O resultado materializado sendo demonstrado para as próximas turmas. Então, você pode pegar o resultado da turma desse ano, partir dele para a próxima turma, e você evolui o resultado. Isso faz com que, a médio prazo, você possa começar a pensar em projetos que vão culminar num resultado interessante pra caramba daqui 5 anos, daqui 3 anos. E olha, os alunos ficam satisfeitos pra caramba quando eles chegam na instituição e veem que o projeto deles está sendo utilizado, está sendo demonstrado, que outros alunos estão conhecendo o trabalho que ele fez. Os alunos vão usar isso como cartão de visitas. Por exemplo, em 2019 eu fiz um projeto com a escola Deodato Linhares, através da Dominique. Eu fui convidado por ela para ser avaliador da Feira de Ciências. Cheguei lá, não gostei dos projetos, e dispus a ser parceiro para a gente desenvolver algumas coisas. A gente conseguiu desenvolver encontros semanais durante 3, 4 meses. No final das contas, a gente chegou a 6 projetos submetidos para a Feira Brasileira de Ciências. Final de semana, eu recebi uma mensagem, conversei por alguns minutos com um dos alunos que participou do projeto. Feliz pra caramba, entusiasmado pra caramba, querendo continuar a carreira. Então, é possível a gente ter incentivo ao protagonismo do aluno, dando autonomia para o aluno, tendo um pouco menos de liberdade nossa em relação ao domínio do nosso conteúdo, porque a gente acaba tendo que adaptar um pouco para o tema do nosso projeto, mas com certeza a gente vai ter mais qualidade de vida e melhores resultados. Não são aulas enroladas, quando você tem 4, 5 grupos dentro de uma sala, por 2 horas, esses grupos tirando dúvidas sérias, importantes. E você, por exemplo, pode começar dizendo que esses projetos vão ser apresentados numa semana do curso, numa semana da escola, num período específico para demonstração, pode ter avaliadores externos, e aos poucos você vai conseguir englobar várias pessoas da comunidade, evoluir esses projetos, gerar melhor reconhecimento para a instituição e, na verdade, conhecimento também da sua área de atuação, porque os alunos não deixam de estudar a sua área. Aos poucos, você elabora um cronograma teórico de apoio aos exemplos e ao desenvolvimento. Conceitos, aulas definidas, métodos de avaliação, métodos de acompanhamento de progresso. Isso tudo você consegue fazer claramente. Ok? Bom, terminamos esse vídeo.
falando sobre as experiências de projeto integradores. Tentei mostrar para vocês passo a passo o que eu fiz. Fica à vontade para vocês adaptarem para a realidade que vocês têm. A gente está à completa disposição para colaborar, para contribuir, para ajudar vocês a desenvolverem as experiências que a gente tem, a sermos intermediários e contactar outros colaboradores, outros amigos que possam ajudar todos nós. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Zé Sérgio, obrigado demais por ter dado essa ideia e a gente ter começado a conversar sobre essa demanda tão importante, tão relevante para o novo ensino médio. Fiquem à vontade para aproveitar desse material e para pedir alguma ajuda, algum auxílio para a gente. Se a gente puder colaborar, a gente está à disposição. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço.